Inicialmente, óbvio, quando a gente vai conhecendo o nosso nicho, a gente vai também se adaptando a alguns recursos. Por exemplo, o público infanto-juvenil, né? Quem é da TCC sabe que a gente precisa fazer uma conceitualização do caso. Ou você faz a conceitualização do caso num papel, né, para te clarear, ou quando você já tem uma prática, você já faz a conceitualização do caso na sua cabeça mesmo. Pela quantidade de pacientes, pela dinâmica, já tenho essa prática de fazer a conceitualização do caso já bem na minha cabeça. Quando a gente atua com o público infanto-juvenil, nós precisamos utilizar, claro, né, no caso eu, dentro da TCC, eu utilizo técnicas da TCC. E quando eu utilizo a conceitualização do caso para mostrar para o paciente as crenças, os pensamentos automáticos, as situações gatilhos que levam àquele comportamento, eu faço também com a criança. Só que eu modelo, eu faço mini conceitualizações para que essa criança entenda o processo. Por exemplo, faz a conceitualização do caso de uma criança. Vamos supor que ela esteja ansiosa. E aí ela sente frio na barriga, ela sente o desconforto, ela sente dor de barriga. E aí você pode fazer uma mini formulação para essa criança, utilizando uma linguagem simples. Ou seja, você mostra para a criança as situações, né? Olha, quando você vê a prova na sua frente, você fica com medo. Aí vem logo um pensamento de que você não vai fazer a prova, ou você não vai conseguir responder da forma correta. E aí isso te causa uma ansiedade, que é uma emoção, e essa ansiedade te gera esse frio na barriga, essas dores de barriga. E aí o que você faz? Muitas vezes você sente a dor de barriga, ou você chora, você não consegue fazer a prova. E aí o que eu faço? Eu, numa linguagem bem simples, como eu tô falando para vocês aqui, numa linguagem bem direta, eu explico para a criança essa mini conceitualização. Então, eu vou fazendo mini conceitualizações para que essa criança entenda todo esse processo. E aí eu vou explicando o que é que o pensamento gera, né? A situação que gera um pensamento tal e que gera tal coisa. E aí essa criança ela vai entendendo esses processos. Mas, claro, na linguagem adequada para essa criança. E aí, quando a gente entende, né, que essa conceitualização a gente pode utilizar em todas as idades, mas utilizando recursos diferentes, às vezes a gente pode fazer uma conceitualização lúdica. Por exemplo, na clínica, na minha mesa, tem uma parte de vidro. Então, eu fazia essa conceitualização com uma caneta. E aí eu limpava, e aí eu mostrava, fazia um balãozinho de pensamento, pedia para a criança desenhar ela e tal. E aí, a partir daí, que a gente vai adaptando os recursos dentro das áreas. E isso a gente aprende como? Lendo tudo que você tem de material e de conhecimento da sua abordagem. Eu tô falando da TCC porque é a abordagem que eu me respaldo, que eu trabalho. Mas se você é da psicanálise, beba da psicanálise tudo que você puder para você atuar com o seu público. Se você é da Gestalt, beba tudo que você puder para atuar com o seu público. Se você não tiver condições de fazer uma pós. Eu sei que muitas pessoas viveram nas mesmas condições que eu, de não conseguir investir logo de cara. E boa parte das pessoas também são assim, né? Não tem hoje condições de investir assim de cara numa pós-graduação. Então, você pode caminhar com as suas próprias pernas, estudando o seu conteúdo e aprofundando esse conteúdo através da base dos seus livros, né? Do que você tem de material. Então, teoria e técnicas. A gente não consegue se sustentar somente em teoria, tá? A gente pode conhecer todos os processos, mas se a gente não conseguir ter um manejo, uma prática, quais estratégias utilizar, a sua clínica vai ficar só na base de livros. Então, a gente não vai sair do lugar. Além disso, né, de você beber do seu conhecimento, o que eu fazia também, que me ajudou muito para que eu conseguisse atender de forma segura, ser muito fiel aos meus registros. Os registros, eles me auxiliam muito. Hoje, né, os meus registros são mais pontuais. Mas no início, quando eu tinha uma quantidade mais reduzida de pacientes, né, a gente vai começando a atender aos pouquinhos, vai chegando um paciente aqui, outro ali. Depois que a sua clínica enche,
No início, eu fazia registros e a partir desses registros mais profundos, né, que eu conseguia captar dentro da clínica, eu traçava todas as estratégias que eu gostaria de aplicar, mesmo que fugisse dentro do meu cronograma, do meu programa de atendimentos, alguma estratégia, mas eu planejo todas as minhas estratégias, todas as técnicas que eu posso aplicar com esse paciente. Então, isso ajuda a você conduzir a sua psicoterapia de uma forma mais segura. Porque se você atende o seu paciente e você deixa os seus atendimentos soltos, né, você não tem um cronograma, um objetivo em cada sessão, provavelmente você não vai ter um resultado tão satisfatório dentro do seu atendimento clínico. Então, o interessante é que você faça um planejamento, né, estruture o seu caso, seja se você for da TCC, uma conceitualização cognitiva, ou dentro da sua abordagem específica, estruture o seu caso e planeje os atendimentos. Quais são as técnicas mais prováveis que você pode utilizar com esse paciente para poder conseguir ou colher informações daquele caso ou fazer intervenções naquele caso? Quais são os recursos criados por você ou recursos investidos por você de brinquedos, atividades que você possa aplicar e utilizar com esse paciente? Tudo isso vai fazer parte de um bom caminho, né? De uma boa construção de casos de atendimento que você vai realizar ao longo aí do seu processo com o seu paciente. E isso, gente, não é após, é somente sua dedicação. Com o tempo, isso vai ficando tão fluido e tão natural nos seus atendimentos que pode ser que você queira mais tarde fazer uma especialização ou não. Você fique satisfeita com o seu conhecimento. Eu, por exemplo, a minha pós não foi nem de TCC, a minha pós foi de neurociência e comportamento. Por que eu busquei uma outra pós ao invés da minha pós de TCC com infanto juvenil? Porque eu acredito que, não é que eu seja detentora de saber, eu sei de tudo, mas foi tantos anos de prática, até hoje, né, de muito estudo, utilizando técnicas diversas, adaptando, que para mim foi mais interessante eu procurar uma outra especialização do que focar numa especialização em que eu já tenho uma certa afinidade ou, digamos, mais experiência dentro da abordagem. Eu te garanto que você tem total capacidade. Se eu conseguir, você consegue organizar os seus estudos no atendimento a partir da sua abordagem, baseando em teoria e baseando em prática. Quando a gente está no início dos atendimentos, a tendência é que a gente não tenha um monte de paciente. Aos poucos que a nossa clínica vai enchendo aí de clientes, né? Então, aproveite esses momentos que você talvez não tenha assim, um volume grande de pacientes, você aproveitar algumas janelas do seu tempo para se dedicar a isso, a organizar todo o seu conhecimento teórico e todo o seu conhecimento prático. E sempre associando aos seus pacientes. Esse é o melhor dos aprendizados.